Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez no nosso culto pela manhã, hoje, domingo da ressurreição. E como nós temos feito, ainda que online, juntos, celebrando o amor de Deus revelado por nós em Cristo Jesus. Essa semana nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, ainda que pelas lives, né? Falando um pouquinho sobre aquele momento de angústia de Jesus, na noite que antecedeu a sua prisão, a sua crucificação, no momento em que ele, junto dos seus discípulos, participam da mesa. Nós conversamos ainda na sexta pela manhã sobre as 7 palavras de Jesus na cruz e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito da ressurreição e da importância desse conceito e entendimento para nós, discípulos e discípulas de Jesus. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, a certeza que nós temos que ele vive. Para tanto, eu quero convidar você a acompanhar junto comigo a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, assim diz a palavra de Deus. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Vamos orar? Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ora, quando nós olhamos para o relato do apóstolo Paulo aqui na carta à igreja de Corinto, nós percebemos a importância da ressurreição para o cristianismo e nós entendemos que o grande aspecto levantado pelo apóstolo Paulo aqui é mostrar, é provar que a ressurreição é uma realidade. Por isso que ele acaba usando, algumas expressões muito importantes para nós compreendermos isso, afirmando que pessoas tiveram contato com Jesus depois da sua morte. Ele diz, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Não foi a 1, a 2, a meia dúzia de pessoas, mas um número grande de pessoas tiveram contato com Jesus depois da sua morte, provando assim a realidade da ressurreição. Eu sei, esse é um aspecto do cristianismo que muitos questionam, alguns até acreditam e dizem confiar na existência de um Jesus histórico, mas daí a acreditar que ele foi morto e ressuscitou é outra situação. Então eles olham para Jesus como um ser humano que teve algo a acrescentar, a ensinar, pelo qual lutou, mas não conseguem perceber Jesus de fato como ele é. E o ponto aqui principal, que dá essa virada é a dificuldade que essas pessoas têm em acreditar que Jesus venceu a própria morte. Mas nós temos diversos argumentos históricos que apoiam e sustentam a ressurreição. Primeiro porque as narrativas da ressurreição que estão contidas no texto bíblico, elas têm características de uma verdade histórica por todos os seus detalhes, apontamentos, a quem ele apareceu, a quem perguntar. É como se pudesse ir atrás dessas pessoas e de fato verificar essas informações para poder provar se isso de fato foi verdade. Um grande argumento histórico também é a própria vida e o ministério do apóstolo Paulo, porque ele era um grande
perseguidor dos cristãos, e quando Jesus então enfim aparece para ele, toda essa dúvida, toda essa incerteza, todo o questionamento que o levava à perseguição são dissipados, e ele está agora disposto a dar sua própria vida, crendo piamente nessa verdade e realidade da ressurreição. Um outro argumento histórico é o fato de que o sepulcro vazio é um fato aceito historicamente por diversos escritores, mesmo dentro de relatos não cristãos, há esse entendimento de que Jesus existiu, que ele foi preso, crucificado e morto, e que não o encontraram em seu túmulo depois de alguns dias. Ora, nós temos algumas possibilidades em relação a isso. Teriam os seus discípulos roubado o seu corpo? Teriam os seus inquisitores sumido com o seu corpo? Teria o próprio Jesus, por conta própria, saído dali de alguma maneira? Todas essas possibilidades, né, nos levam a pensar a respeito da historicidade do fato da ressurreição. Primeiro porque assim, os discípulos, eles eram judeus devotos, né? Eles tinham uma fé, uma piedade verdadeira no que dizia respeito aos preceitos daquilo que eles conheciam como a sua religião, e uma série de situações nos faz pensar que eles dificilmente tramariam algo dessa maneira. Um outro aspecto interessante que mostra a historicidade, né, do episódio da ressurreição é que, justamente por ser verdade, isso é colocado da maneira como aconteceu. O testemunho das mulheres poderia ser percebido como algo que empobrecesse a visão da ressurreição. Afinal de contas, elas não tinham naquela sociedade, naquele tempo, nenhum tipo de valor no que dizia respeito ao seu testemunho. Vocês estão cansados de ouvir vários textos bíblicos dizendo que quando Jesus estava falando, realizando milagres, ele era seguido por uma multidão de tantos mil homens e mais mulheres e crianças. Elas nem sequer eram contadas. O testemunho delas num tribunal ou em uma situação que necessitasse de um veredito não tinha valor nenhum. Então, por que falar a respeito do testemunho das mulheres, né? Logo quando elas encontram o túmulo vazio? Isso não seria enfraquecer esse testemunho se fosse uma mera tentativa de tentar se provar algo que não era real? Mas isso está lá exatamente por ser uma realidade. E por ser uma realidade, ele não está preocupado em querer convencer as pessoas de algo que não é, mas sim contar algo assim como foi. A atitude dos líderes judeus também pressupõe o sepulcro vazio e a ausência do corpo. Eles estavam ali inquietos, porque eles sabiam dessa situação, eles sabiam da promessa de Jesus, do que aconteceria, e eles mesmos começam a se mobilizar para que os guardas estivessem lá, para que nada acontecesse. E isso também nos faz perceber, né? Tudo que acontece depois, a perseguição aos discípulos, nos fazendo entender de fato, né, que o sepulcro estava vazio. Outra possibilidade, um outro argumento é que os seus perseguidores, os inimigos de Jesus, eles teriam feito aparecer o corpo de alguma maneira para silenciar aqueles crentes que agora estavam falando que o mestre havia ressuscitado. Você acha que se de fato eles tivessem escondido o corpo, ou se alguém tivesse escondido o corpo, eles não dariam um jeito de fazer aquilo aparecer de alguma maneira para poder silenciar agora esses que estão dizendo que um milagre aconteceu e que Jesus ressuscitou? Uma outra perspectiva para a gente pensar é que o sepulcro de Jesus não se tornou um lugar a ser venerado, como acontecem com muitos mestres de diferentes religiões que têm o seu lugar de túmulo venerado. Com Jesus isso não acontece. Se Jesus tivesse sido enterrado e ali tivesse ficado, muito provavelmente os seus seguidores, né, estariam ali venerando o lugar onde ele havia sido enterrado, o seu túmulo, o seu sepulcro, mas isso não aconteceu, com a grande prova de que aquele
túmulo estava vazio. Nós temos inclusive o apoio de historiadores não cristãos testemunhando em favor da ideia da ressurreição, de que de alguma maneira Jesus volta a aparecer. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu do primeiro século, escreveu o seguinte: quando Pilatos, à sugestão dos principais homens entre nós, tinha o condenado à cruz, aqueles que lhe amaram desde o princípio não lhe abandonaram, pois apareceu vivo novamente. Então ele, ante a eles ao terceiro dia, como os divinos profetas tinham predito estas e 10.000 outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, chamada assim devido a ele, não está extinta até este dia. Flávio José falava a respeito dessa historicidade, desse fato de Jesus ter aparecido aos seus discípulos, e isso serviu de combustível para que aquela tribo não se dissipasse, mas que ela permanecesse. Esse é um fato interessante, porque no tempo de Jesus, comumente apareciam diversos pretendentes a serem o Messias prometido. E eles tinham os seus sectos, os seus seguidores, pessoas que caminhavam atrás deles, acreditando que eles trariam a libertação, que eles fariam algo, mas logo depois eles percebiam que isso não era de fato real, aquelas pessoas morriam ou tinham algum outro tipo de atitude e eles os abandonavam. Não é o que aconteceu com Jesus, muito pelo contrário. Mesmo depois da sua morte, os seus seguidores não só permaneceram fiéis, como o número de seguidores foi crescendo, 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 até que essa mensagem, a mensagem da ressurreição, chegasse até nós nos dias de hoje. A gente pode dizer também que os registros bíblicos da ressurreição apresentam um testemunho unificado, né, contando essa mesma história. Nós encontramos lá em Marcos 16, 9, em João 20, de 11 a 18, o relato de Maria Madalena, quando vai ali pela manhã e percebe o sepulcro vazio e que encontra com o Senhor. Nós temos em Mateus 28, de 8 a 10, o relato de que outras mulheres também viram a Jesus. Nós temos em Lucas 24, 34, e também, né, Paulo reafirmando em 1 Coríntios 15, que Pedro, o apóstolo, se encontra com Jesus. Nós temos o relato em Marcos 16, 12, que também é contado em Lucas 24, de 13 a 35, de dois discípulos que estavam no caminho de Emaús e eles se deparam com Jesus depois da sua crucificação. Nós temos Jesus aparecendo a todos os seus discípulos, com exceção de Tomé, que não estava com eles naquele momento. Esse relato está lá em Lucas 24, do versículo 33 ao 49, e também em João 20, de 19 a 24. Mais uma vez, Jesus aparece a todos os discípulos, agora com a presença de Tomé, que inclusive havia duvidado se de fato ele teria aparecido, e ele vai então tocar no corpo de Jesus para ter essa convicção. Esse é o relato de João 20, de 24 a 29, e que também é falado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Nós temos Jesus aparecendo a 7 dos discípulos no mar de Tiberíades, segundo o relato de João 21, lá do versículo 1 ao versículo 23. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo afirma que antes de ser assunto aos céus, Jesus apareceu ali a uma multidão de mais de 500 pessoas, e ele ainda afirma muitas dessas pessoas, pessoas que estão vivas, que se você quiser você pode ir lá na casa delas, perguntar para elas, questioná-las, elas vão contar para vocês como que foi, com riqueza de detalhes, esse encontro. Ele aparece também a Tiago, o seu irmão, e esse é um relato interessante, Paulo afirmando isso em 1 Coríntios 15, porque os irmãos de Jesus não faziam parte do seu grupo de seguidores, eles tinham tanto quanto um pé atrás em um primeiro momento, e somente depois da ressurreição de Jesus é que de fato eles se rendem, e Tiago, um de seus irmãos, acaba se tornando um dos grandes líderes da igreja primitiva. E nós temos também o relato de Atos, capítulo 1, versículos 3 a 12, que fala que Jesus então aparece aos discípulos no momento que ele vai ascender aos céus, depois de fazer a eles, né, o direcionamento da missão que eles deveriam seguir.
Ora, então estudiosos, historiadores modernos admitem que há fortes indícios sim da ressurreição do seu corpo. A convicção dos seus seguidores na ressurreição e o seu consequente martírio se dava por conta dela. Eles estavam dispostos, inclusive, a morrer por causa disso. Nós temos o parecer unânime dessas testemunhas oculares. Jesus só poderia ter saído do sepulcro, de fato, pela ressurreição, se, como alguns dizem, Jesus tivesse não morto, mas simplesmente muito fraco quando ele foi levado para lá. Ele não conseguiria sair de lá da maneira como ele estava. Ele só poderia ter saído dali de uma forma sobrenatural. Outra coisa, os discípulos não teriam nenhuma vantagem por inventar tal história. O que eles ganhariam com isso? Se eles estavam ali acuados, frustrados, ao acreditar que Jesus de fato havia morrido e tudo aquilo que eles tinham seguido tinha se perdido e se dissipado, qual a vantagem de inventar essa história? Eles não ganhariam nada, não seriam admirados por isso, eles não teriam a melhor posição religiosa, muito pelo contrário, eles só seriam perseguidos. O que de fato aconteceu, eles passaram a ser perseguidos por conta da sua fala, do seu testemunho na ressurreição. O testemunho unânime dos primeiros líderes cristãos, sempre falando a respeito da ressurreição, também consolida esse entendimento. Nenhuma das explicações contrárias tem alguma credibilidade, como eu disse. Não, talvez Jesus não houvesse morrido, não, talvez eles tivessem escondido o seu corpo, talvez alguma outra coisa acontecesse, mas não a ressurreição. Ninguém conseguiu ao longo da história trazer uma explicação com credibilidade a partir dessas dúvidas. E a própria existência e o crescimento da igreja cristã não faz sentido se ele não tivesse ressuscitado. Se essa história fosse construída em cima de uma mentira, ela não se sustentaria. De fato, ela atravessa os séculos e chega até nós por se tratar de uma verdade, de uma realidade. Nós precisamos crer na realidade da ressurreição. Isso é fundamental para a nossa fé, para a nossa crença. Muitas vezes nós falamos sobre a morte de Jesus e temos até facilidade de dizer que Jesus morreu, mas às vezes nós temos um pé atrás em afirmar com todas as letras que ele não permaneceu morto, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. E isso é fundamental para a nossa fé. É exatamente isso que o apóstolo Paulo continua falando na sua carta à igreja de Corinto. A partir do versículo 16 do capítulo 15, nós lemos: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ora, a ressurreição é redentora. E é por isso que Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, porque se ele não ressuscitou, se o plano estabelecido por Deus não funcionou ao ponto dele vencer o pecado e a morte, vocês ainda estão em seus pecados. Nós temos diversos relatos bíblicos, desde uma perspectiva profética, desde os relatos do Novo Testamento a respeito da ressurreição de Jesus. Ora, nós lemos, por exemplo, no Salmo 16, um salmo com uma perspectiva messiânica, nos versículos 9, 10 e 11, o seguinte: por isso o meu coração se alegra e no íntimo me exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o seu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Falando a respeito de Jesus, o seu corpo não sofreria a decomposição, mas esse salmo messiânico nos faz perceber que ele venceria a própria morte e ressuscitaria.
Em Atos capítulo 2, versículo 24, nós lemos: mas Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E, como nós já falamos no texto de 1 Coríntios 15, Paulo dizendo que se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que nós temos, porque nós estaríamos em nossos pecados. Mas por quê? Porque Paulo fala isso com tanta contundência, porque ele afirma com tanta veemência a importância da ressurreição. Ora, onde existe o pecado, existe a morte. Nós entendemos que o pecado é o salário do pecado é a morte. O pecado traz junto consigo a morte, porque existe pecado, existe morte. Quando o pecado entra na história da humanidade, quando o ser humano opta pela autonomia, virar as costas para Deus, fazer as coisas da sua maneira, ele traz para a história o sofrimento, a dor, o caos, a morte. E é impossível para a humanidade lidar com isso. Ela se torna uma triste realidade, impossível de ser resolvida, impossível de ser deixada de lado. Agora, quando Deus traça o plano de que alguém entraria na história para pagar o preço como um substituto, aquele que pagaria a nossa dívida, a dívida pelos nossos erros e as nossas falhas. Ora, o Deus encarnado, ele se faz homem, porque o pecado entra na história por meio da humanidade, e ele é perfeitamente Deus, ou seja, ele não tem um coração inclinado ao pecado, e ele não faz a opção pelo pecado, pelo contrário, ele vive sem pecado. E ao morrer, Jesus não pode ser parado pela morte, porque onde não existe pecado, a morte não pode prevalecer. Se o pecado traz a morte, onde não há pecado, a morte não pode prevalecer. E é exatamente por isso que a ressurreição é tão importante para nós. Por isso que Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Porque se ele não ressuscitou, isso significa que o plano não funcionou. Tudo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, teria sido em vão. Por isso essa é a grande prova real que nós temos de que nós podemos agora viver um relacionamento verdadeiro de intimidade. Somos reconciliados com Deus Criador. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, provando, enfim, que tudo aquilo que Deus estabeleceu, o plano elaborado funcionou e que agora nós podemos viver de maneira genuína e plena esse relacionamento. E aí, nós continuamos já para a parte mais final do capítulo 15 da carta aos Coríntios, e nós então lemos no versículo 50: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ora, nós podemos então afirmar que a ressurreição também nos traz esperança. Paulo está dizendo que quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aquilo que estraga, que é passageiro, que é efêmero, deixar de sê-lo e ser revestido daquilo que não é mais corrompido, aquilo que é mortal for revestido da imortalidade, se cumprirá a palavra escrita, que, enfim, a morte foi destruída pela vitória. Se a morte é talvez um dos grandes motivos que nos levam à frustração,
a tristeza, a dor, ao sofrimento, seja quando nós falamos de uma perspectiva pessoal, seja quando a gente pensa em pessoas que a gente ama, seja nesse momento que a gente está vivendo de incertezas no que diz respeito a como as coisas ficarão daqui para frente por conta dessa doença que tem acometido o mundo inteiro, quantas pessoas mais vão morrer, por que a morte veio da maneira como ela veio, porque ela tem arrebatado tantas pessoas dessa forma, e quando essa angústia e esse desespero baterem no nosso coração, no que diz respeito à morte, a preocupação para com a morte, nós podemos ter esperança e paz, porque essa é a promessa que a ressurreição nos traz, porque ainda que nós passemos e experimentemos a morte e a dor pela morte, o luto pela morte, aqui na história existe uma promessa para nós, que um dia, além da história, na eternidade, Jesus diante de nós, aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, nos dará um corpo transformado, incorruptível e imortal, para que nós possamos viver efetivamente toda a eternidade no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, a presença maravilhosa do nosso Criador. É isso que a ressurreição, o entendimento da ressurreição faz conosco. Ele nos traz essa percepção de esperança. Ele nos faz entender que existe um Deus poderoso que está conosco o tempo inteiro. E eu espero que nesse domingo em que nós estamos vivendo esse tempo da comemoração do período chamado de Páscoa de uma forma diferente, não como nós estávamos acostumados a fazer, em família, em comunidade cristã, juntos, em reuniões com muitas pessoas, celebrando, nos alegrando, mas diferente disso, estamos reclusos, longe às vezes daquelas pessoas que a gente gostaria de estar perto, longe de pessoas que a gente tanto ama, e com pensamentos de inquietação, de preocupação por conta do futuro, por conta da situação, por conta da possibilidade até mesmo de ter que enfrentar a morte, seja nossa ou de alguém que a gente ame, e que a gente não consiga ter mais esperança. A ressurreição de Cristo é o que enche o nosso coração de esperança. Ele está no controle do fluxo da história. Ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem está cuidando de nós. É Ele quem está nos guiando dia após dia. É Ele que soprou o fôlego de vida em nós. E é Ele que nos faz acordar todas as manhãs quando as suas misericórdias são renovadas sobre nós. Que esse entendimento e essa compreensão de fato tragam esperança, novas perspectivas, persistência ao seu coração diante desses dias maus, diante desses dias difíceis, que você confie o seu coração em Deus, que você se alegre em Deus, que você viva a cada dia com essa compreensão e esse entendimento no seu coração, confiando em um Deus tão poderoso que é capaz de vencer a morte, que promete a ressurreição de Cristo, primogênito entre aqueles que ressuscitou, porque nós um dia ressuscitaremos então com um corpo incorruptível e imortal para vivermos aquilo que fomos criados para viver, para vivermos na eternidade. Que isso traga esperança a você, que isso traga alegria, que isso te leve a aproveitar cada momento aqui na história para glorificar a Deus, para agradecer a Ele, para viver para a honra e glória dEle em tudo aquilo que você fizer. Que você continue deixando o amor de Deus revelado em Cristo Jesus transbordar do seu coração através e por meio das suas atitudes. Que nós possamos de maneira prática durante esses dias continuar sendo agentes do reino de Deus na história, cuidando daqueles que precisam, dando atenção àqueles que necessitam, deixando que a ideia, o entendimento, a compreensão da ressurreição de fato extravase de nós e possa abençoar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu queria nesse momento orar por você. Deus de graça, que o Senhor
traga alento ao nosso coração nesse tempo difícil, nesse tempo de incertezas, que o Senhor nos dê a compreensão, a confiança, a esperança de que o Senhor de fato está no controle de todas as coisas, que a crença, o entendimento da ressurreição de Cristo seja aquilo a nos guiar, que seja aquilo que move a nossa fé, que isso possa encher o nosso coração de esperança. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.